Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento. Veremos agora sobre a faixa de opções. O que são elas, né? Quais são os recursos que existem dentro de cada uma das nossas guias existentes dentro dessa faixa, para que possamos ali ser mais produtivos, né? Então, para dar início aqui, relembrando o que nós já vimos nas aulas anteriores, né? A faixa de opções está localizada aqui na parte superior aqui da nossa pasta de trabalho do Microsoft Excel. Entre elas temos página inicial, a guia inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição, e temos outras que podemos ativar ali. Dependendo da versão, você terá a guia automatizar, você pode habilitar a guia desenvolvedor, e você até mesmo pode criar ali uma guia personalizada com o seu nome, trazendo ali os recursos que você utiliza com maior frequência. No futuro, a gente vai aprender ali a como personalizar essa guia. Mas, de antemão, o que nós temos aqui em página inicial, né? Tudo que a gente fala em relação à formatação, à estética da planilha, nós vamos localizar aqui basicamente em página inicial. Então, temos a nossa fonte, o tamanho da fonte, colocar em negrito, itálico, sublinhado, inserir borda, o preenchimento, né, de uma célula e alterar a cor da fonte. Então, vocês reparem que no grupo de fonte, temos todas essas opções aqui de formatações. Logo ao lado, quando queremos trabalhar a parte do alinhamento, nós temos o grupo de alinhamento e todas as suas variáveis aqui, até mesmo a direção do texto, inserir ou reduzir o recuo, assim como lá dentro do Word, para você poder criar níveis, né, visuais ali, e a parte de quebrar texto, e também aqui o de mesclar e centralizar, certo? Mais adiante aqui, bem centralizado, temos a guia, o grupo de número. Esse grupo aqui é muito importante, porque ele está relacionado ao tipo de dado. Então, a maneira como eu quero visualizar um dado, ou dizer para o Excel qual é o formato daquele dado que eu vou inserir em determinada célula. É um dado do tipo numérico? É um dado do tipo texto? É do tipo data, do tipo hora? Se por hora eu quero realizar cálculos e eu quero acumular essas horas ou não. Tudo isso aí vai impactar no formato, no tipo de dado que você selecionar dentro da célula. E esse tipo de dado, ele vai ser muito importante na hora de você realizar funções. Um exemplo, realizar um soma Cs, realizar um PROC-V, PROC-H, PROC-X, realizar um índice CORRESP, você utilizar lá na frente o Power Query, tá? Então, o tipo de dado, ele vai delimitar, ele vai permitir que você obtenha um resultado correto ou não, certo? Então, quando a gente chegar na parte de funções, a gente vai ver casos práticos de tipos de dados diferentes, porém com o mesmo conteúdo, e entregando para nós um resultado errado, apenas porque a formatação do dado em determinada célula ou coluna está feita da maneira inadequada, tá bem? Aqui nós temos também a parte de formatação condicional. O que é uma formatação condicional, né? Como o próprio nome diz, é uma formatação que ela é aplicada a determinada célula ou conjunto de células que vai obedecer ali algumas condições, alguns critérios. Por exemplo, se eu tenho em uma célula escrito aqui, por exemplo, pago, e outro aqui, ó, em aberto. Imagina o seguinte, em todas as informações aqui, ó, deste intervalo que eu selecionei, se eu for lá em formatação condicional, regras de realce é igual a, tudo que for igual a pago, eu quero que aplique ali um preenchimento verde. Ó. E eu vou novamente em formatação condicional, é igual a, tudo que estiver escrito em aberto, eu quero que aplique um preenchimento vermelho. Olha lá agora, ó, se eu colocar aqui, ó, pago, ó, em aberto, ele vai aplicando formatações. Mas fique calmo, isso aqui é apenas uma demonstração do que nós temos. Teremos aulas específicas sobre formatação condicional e todas as suas variáveis, todas as maneiras que podemos ali aplicar ela no nosso dia a dia, tá bom? Mas repare que já é algo muito potente dentro do Excel, porque nos permite visualizar ali algo, um alerta, um aviso, nos dá uma sugestão, já consegue criar um KPI ali para nós, que são indicadores chaves, né?
que ao bater o olho na planilha, você já se liga o sinal de alerta e fala, poxa, eu tenho 3 contas ali que estão em aberto, 3 notas fiscais que estão em aberto, eu tenho 3 notas para receber, sem ter que você ficar navegando por toda a planilha, buscando informações, comparando uma data com a outra, para você ver se está no prazo do vencimento ainda não, ou se já passou. Então, a formatação condicional é muito legal. Temos aqui também o formatar como tabela. Também teremos uma aula específica sobre isso. E este daqui é algo que muda toda a maneira como a gente trabalha dentro do Excel. Através dessa formatação como tabela, a gente cria um padrão de inserção de dados. A gente cria uma estrutura para o Excel, que é uma estrutura adequada, tanto para utilizar funções, como utilizar tabela dinâmica, como utilizar o Power Query e o Power Pivot, que são itens que nós veremos na frente, que são suplementos muito importantes dentro do Excel, certo? Estilo de célula, tem formatações pré-definidas aqui. A gente já não usa assim com tanta frequência, tá? Mas é casos que, na questão de estética, a gente pode utilizar dele, porque ele vai usar ali formatações que já estão pré-estabelecidas ali. Se você tem um pouco de dificuldade na criação de design, de layout, você pode utilizar esses recursos. Temos aqui também a nossa guia de células, onde nos permite inserir linhas, onde vai nos permitir ali excluir também linhas ou colunas de uma planilha, vai nos permitir realizar o ajuste de altura de uma linha, de largura de uma coluna, do autoajuste de linhas e de colunas, renomear planilhas, proteger planilhas, bloquear ou desbloquear células, tá bom? Então, são bastante recursos que ficam ocultos dentro desses comandos aqui, que nós podemos ativar ao clicar aqui e acionar ele. Tudo vai depender do que nós queremos aplicar ali na nossa planilha. Mas aqui ao lado, no último grupo, que é o grupo de edição, nós temos aqui o Sigma, que é o botão da autossoma, né? Então, dentro da autossoma, se a gente clicar, a gente vai ver que temos também média, contar números, máximo, mínimo. A gente tem esse quadradinho com a seta para baixo aqui, que é o preencher. Então, preencher para baixo, preencher para a direita, para cima, para a esquerda, preencher série. Teremos aqui aplicações do uso do preencher. Temos a borracha aqui também, ó. Essa borrachinha a gente pode limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo. Olha aqui um exemplo. Eu apliquei uma formatação condicional aqui a essas células. Mas imagina que eu não quero mais isso. Eu quero pegar essas células aqui, todas onde eu apliquei a formatação, e eu quero limpar aquele formato que eu apliquei. Então, seleciono o intervalo, venho aqui na minha borracha e seleciono limpar formatos, ó. Olha lá, ele foi lá e limpou toda aquela formatação. Agora, já não está mais dinâmico. A formatação condicional que eu havia aplicado, agora ela deixou de existir. E isso daí eu posso fazer para tudo, ó. Aqui eu tenho o formato aplicado, eu tenho uma fonte, eu tenho o tamanho 18 e o negrito. Se eu vim na borracha, selecionei, limpei formato, ele volta ao padrão inicial ali que o meu Excel está configurado, certo? Então, a gente tira toda a formatação. Isso aí é importante quando? Imagina que você recebe uma planilha e ela está configurada, a parte visual dela, de uma maneira toda errada, sem um padrão de fonte, com preenchimento em determinados locais, que o usuário fez algumas avaliações antes, algumas análises, e foi colorindo células, foi colocando bordas mais espessas em determinados locais, e você quer limpar essa planilha, essa tabela que você tem, você quer remover as bordas, trazer tudo para um padrão único, para daí sim você partir para a formatação dela, para a personalização da maneira como você quer. Então, dessa maneira, você pode selecionar todo o seu intervalo, vir aqui na borracha e limpar formatos. Aí ele vai vir para o formato padrão, e a partir daí você começa a sua personalização, para você poder ganhar mais tempo, ao invés de você ter que pegar espaço por espaço, onde já tem um preenchimento aplicado, ir lá e remover aquele preenchimento. Então, você faz tudo de uma única vez e parte para a personalização de uma maneira geral. Temos aqui também o classificar e filtrar, ó. A gente pode classificar em ordem alfabética quando os dados são textuais. A gente pode classificar do menor para o menor quando os dados são numéricos. E a gente pode classificar do mais antigo para o mais novo ou do mais novo para o mais antigo quando os nossos dados são de datas, tá bom? E podemos aplicar também classificação personalizada e até mesmo aqui ativar o filtro, certo? Então, são itens que podemos utilizar. E temos aqui também o localizar e selecionar.
Então, a gente pode localizar um determinado texto, a gente pode localizar e substituir esse texto por alguma outra coisa, a gente pode ir para especial, que são itens aqui dentro que nós veremos ao decorrer do nosso treinamento, em momentos específicos. Por exemplo, imagine que eu tenho campos preenchidos em uma determinada coluna, mas eu tenho campos vazios, que é o que acontece muito. Um exemplo, o usuário, às vezes, vai lá e coloca o vendedor 01 e vem listando aqui as vendas dele. Para não repetir o mesmo texto, trazendo que todas essas vendas aqui são desse carinha, o que a pessoa faz? Deixa em branco, vem aqui e coloca vendedor 02. E aqui ela vem e vai inserindo ali os valores da venda dele e assim por diante. Toda vez que muda o vendedor, ela cria aqui um novo e vem acrescentando. Imagina que você quer fazer uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica, quando você faz, ela vai agrupar os valores. Então, ela vai olhar vendedor 1 e trazer todas as vendas. Porém, para que ela consiga fazer isso, ela agrupar, juntar todos os valores deste carinha, ela precisa que aqui esteja preenchido com o vendedor 1. O ir para especial aqui, que é no caso do localizar e selecionar, nós podemos fazer isso. Um exemplo, já vou até adiantar aqui, dando uma demonstração. Depois eu volto nas aulas futuras com a explicação mais detalhada e outros casos de uso. Então, seleciona ali o intervalo. Eu posso ativar o ir para especial teclando F5 no meu teclado ou Ctrl G. Ó, ele vai abrir o ir para e eu seleciono especial. E agora, o que eu quero selecionar? Quero selecionar células que estão em branco. E eu vou dar um OK. Repara que agora, ó, ele selecionou todas aquelas células naquele intervalo que eu selecionei que estão vazias. Mas nota que a primeira ficou em branco. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar a tecla F2 para mim poder editar essa primeira célula. F2. Beleza. Seguinte passo, coloco o sinal de igual. Quando eu coloco o sinal de igual dentro de uma célula do Excel, o que vai acontecer? Eu vou falar para o Excel o seguinte: Excel, presta atenção, porque agora eu quero que você faça algo para mim. Pode ser uma função, pode ser buscar informação que está em outra célula, em outra planilha, em outra pasta de trabalho, mas eu vou dizer para o Excel para ele já ficar atento, porque ele vai ter que executar algo para mim. E o que eu quero? Eu quero que aqui ele traga a informação que está na célula logo acima da onde eu estou ativo aqui no momento. Então, cliquei aqui, ó, na vendedor 01. E agora, eu vou segurar Ctrl e vou apertar Enter. Olha lá, quando eu aperto Ctrl Enter, eu replico aquele cálculo que eu estava realizando ali, o igual à minha célula anterior, eu replico ele para todas aquelas células que estavam selecionadas anteriormente. Todas as células que estavam em branco. Por que você fez isso, Thiago? Porque é o seguinte, eu tinha aqui o vendedor 1 preenchido aqui. Eu tinha o vendedor 2 preenchido aqui. E o que eu fiz com o ir para especial? Selecionei todas que estavam em branco. São este intervalo aqui, ó. Quando eu selecionei todas que estavam em branco, eu apliquei um cálculo nessa primeira célula, que era o quê? Ele buscar aqui a informação que estava na minha linha anterior. A linha anterior não era vendedor 01? Quando eu fiz isso, ele trouxe o vendedor 01 para cá. Ao apertar Ctrl Enter, eu repliquei este mesmo cálculo para todas essas células que estavam em branco. Então, o que esse cálculo faz? Ele olha para a célula atual e busca a informação da célula de cima. Como essa daqui já estava preenchida, essa célula aqui estava olhando para ela. Ela foi e auto-preencheu com o vendedor 01. Essa aqui olhou para de cima, essa para de cima, essa para de cima, essa para de cima. Aqui já não tinha mais função, mas aqui embaixo tinha. E essa daqui estava olhando agora para quem? Para essa célula aqui, ó, que estava logo acima dela. E dessa maneira ele vai se auto-preenchendo, certo? Então, assim a gente acaba com o problema. Agora eu posso criar um soma 6 e buscar pelo vendedor, e ele trazer a soma do vendedor 1. Eu posso criar uma tabela dinâmica e trazer o valor agrupado do vendedor 1 e do vendedor 2, tá? Porque é dessa maneira que o Excel vai trabalhar. Então, esses simples comandos, eles vão nos ajudar a fazer isso daí, certo? Então, é bem interessante da gente poder praticar ali esses itens. Quando a gente vem aqui na guia inserir, a gente vai poder inserir tabela dinâmica,
A gente vai poder inserir também tabelas. Dependendo da versão, a gente já pode criar formulários vinculados aqui dentro da nossa própria planilha, lá com o Google Forms. Então, à medida que o Google Forms ele é alimentado, ele vem preenchendo a planilha aqui também, através de vínculos, certo? A gente pode inserir ilustrações, colocar imagens, colocar formas aqui, ó. Por exemplo, eu fui lá e inseri uma forma aqui. Aí imagina que você tem uma célula lá, por exemplo, um percentual, ó. Vou colocar aqui a função aleatório e ela vai me dando valores aleatórios. Eu vou transformar em percentual. Eu quero pegar esse percentual que está em uma célula e jogar aqui para esse círculo. Então, eu clico nessa forma que eu inseri, venho na barra de fórmulas, coloco igual e clico naquela célula. Quando eu teclo Enter, ele já fez o vínculo aqui, ó. Eu posso centralizar, ó, aumentar a fonte. Ó, alterei aqui a cor. E agora, se eu apertar F9, ó, aquele valor aleatório vai mudando, e ele vai automaticamente vai mudando aqui. Imagina que você quer montar um relatório visual, entendeu? Então, você pode utilizar as formas vinculadas ali com valores, você pode utilizar formas para você criar botões, por exemplo, de navegação, ó. Então, fui lá, criei um menu, e vou falar que eu quero aqui, ó, ir para planilha 10. Criei aqui um botão, mas não está fazendo nada, né? Mas eu posso vir dele e apertar Ctrl e a letra K. Eu posso marcar, colocar neste documento, e eu posso vir aqui e selecionar, ó, para onde que eu quero ir, ó, para a planilha de número 10, ó. E olha, quando eu clicar aqui agora, eu vou navegar para essa planilha, ó. Olha lá, naveguei para a planilha de número 10. Eu posso vir aqui agora, ó, no inserir, por exemplo, ó, ilustrações, formas, e criar uma seta aqui para trás, ó. Eu posso clicar nessa seta, Ctrl K, e eu quero falar que eu quero ir lá para a planilha 4 novamente, ó. Olha lá, voltei para a mesma planilha. Aqui eu vou para 10 e aqui eu volto para 4. Sem clicar aqui embaixo, tá? Não fique apavorado, a gente vai ver mais detalhes em aulas futuras. Estou demonstrando aqui alguns itens que a gente pode utilizar, tá bom? Dependendo da versão do seu Excel, você vai ter já o checkbox ali, ó, ativo. Então, você pode inserir, ó, uma listagem de checkbox, ó, na sua própria planilha aqui, ó. Certo? Então, imagine que você quer fazer um controle de tarefas, um checklist ali de itens para você verificar ali todo dia, ou determinadas atividades que você tem para controle. Você pode utilizar o checkbox. Gráficos recomendados. Ah, eu quero inserir gráficos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os meses. Ó. Vou pegar aqui os meses, e aqui eu vou colocar valores aleatórios. Olha lá. Selecionei aqui, eu cliquei em apenas uma célula, eu venho e marco ó, gráficos recomendados, ó. O Excel já vai sugerir ali vários gráficos para mim. Ó. Cliquei, ó, o gráfico pronto ali, tá? Ah, eu não sei fazer gráfico, olha lá em cima, ó. Ele vai criar a guia de design do gráfico, ó, a guia de contexto. Quando eu clico em um gráfico, ela é exibida. Então, eu posso selecionar vários formatos ali, ó, pré-definidos já pelo próprio Excel, ó, de utilização ali desses gráficos, certo? Então, são maneiras que a gente pode utilizar o Excel. Mas se a gente não conhece essas guias, a gente não sabe o que tem dentro delas, a gente perde muito tempo, tá certo? Então, no inserir, ó, tem também mapas, gráfico dinâmico, posso inserir ali mini gráficos, também posso aplicar o filtro aqui dentro, criar os links, adicionar comentários, texto, ó. Posso inserir um Word Art, assim como lá dentro do Word, ó. Se eu quero colocar um título ali na minha tabela, eu posso também, na guia inserir símbolos, ó, equação. Eu posso fazer uma equação na mão, escrever cálculos matemáticos, tá? Quando eu quero utilizar ali como uma imagem. Então, a equação, ó, equação à tinta, ele abre uma janela aqui. Então, eu quero falar, por exemplo, que a média é igual a N valores, né? E eu posso fazer o cálculo. À medida que eu vou escrevendo aqui, ó, ele está pegando lá, ó. Então, minha soma, né, meu total ali de valores dividido pelo número ali de elementos que eu tenho. Ele vai lá calcular, fazer a função da média ali para mim. Quero fazer de outra maneira. Você pode vir escrever aqui e o Excel ele vai ajustando ali os cálculos para você, criando uma equação. Isso aqui depois vira uma imagem que você pode inserir na sua planilha, certo?
Então, isso é o que nós temos na guia inserir. A guia desenhar aqui é mais ilustrativa. Por exemplo, estou dando aula para vocês aqui, eu quero destacar algo. Então, ou quero vir fazer uma marcação. Mas tudo que eu faço aqui, quando eu desabilito, ela vai virando ali um objeto. Tá? Ela vira um objeto, vira um elemento aqui dentro da minha planilha. Certo? Então, você pode utilizar também essa guia aqui para você poder fazer essas marcações, poder brincar ali. Layout da página. Aqui nós temos a parte de formatação, de estrutura, por exemplo, margens. Quando eu vou fazer a impressão, eu quero margens estreitas, largas, aqui eu posso ajustar a minha planilha. Vamos ter aulas mais para frente específicas para a configuração da página, tá bom? É o que nós mais utilizamos aqui. Além do organizar aqui. E quando a gente for trabalhar na parte de dashboard lá no final, nas últimas aulas, a gente vai utilizar bastante para trabalhar a parte de alinhamentos de objetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui este objeto, seguro o CTRL e clico neste outro. Quando eu faço isso, eu posso agrupar eles aqui, aí eu movimento eles junto, eu posso vir e desagrupar, eu posso vir alinhar, por exemplo, na parte superior, ele joga tudo lá para cima. Alinhar na parte inferior, ele foi lá e alinha. Eu posso centralizar, ele juntou agora os dois objetos e centralizou eles. Tá? Eu posso vir aqui e alinhar ao meio. Ele busca ao meio aqui, o alinhamento, e centraliza ele na parte vertical, certo? Então, é bem legal da gente poder utilizar esses itens aqui, eles nos poupam bastante tempo na parte de organizar elementos, por exemplo, gráficos, formas, imagens que existem dentro da nossa planilha, tá certo? Partimos agora aqui para a guia de fórmulas. Na guia de fórmulas, nós temos a biblioteca de funções. Thiago, eu não sei o que a função C faz. Então, eu sei que a função C é a função de lógica. Eu vou aqui em lógica e eu tenho aqui função C. Parei o mouse, ele vai me explicar ali o que essa função faz. Quando eu clico nela, ele abre o argumento de funções, que é um auxiliar ali na hora de nós digitarmos, de inserirmos essas funções. E ele vai nos trazendo cada um dos campos. O que é o teste lógico? É qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Ou seja, são comparações. O conteúdo de uma célula é igual ao conteúdo de outra? O valor desta célula é maior ou igual que uma meta que eu estabeleci? Ele é menor ou igual que um percentual que eu coloquei com uma taxa? Beleza, se for o resultado dessa comparação for verdadeiro, e que é o valor se verdadeiro? É o valor que retorna desse teste lógico. Então, a comparação que eu fiz é verdadeira, então eu quero que retorne 1. Se ela for falsa, eu quero que, no valor se falso, retorne 0, por exemplo. Eu posso retornar uma função, posso retornar um texto, posso retornar uma junção de texto com o resultado de uma outra célula, por exemplo. Imagina que você tem um prazo e você quer que retorne, por exemplo, faltam X número de dias para o vencimento. O X, que é o seu valor de dias, vai estar em um cálculo em uma outra célula. Você pode juntar esse texto com o valor desta célula e juntar com outro texto e criar esse alerta, tá? São aplicações de uso que veremos quando a gente chegar ali na parte das nossas funções, principalmente no caso da aplicação da função C, que são as funções de lógica. Então, essa biblioteca ela vai te ajudar a isso, a você descobrir o que cada função faz, o que elas pedem de argumentos, né? Então, temos também aqui nomes definidos, onde a gente pode criar nomes, dar nome a intervalo, a uma célula, criar funções personalizadas aqui dentro, parte de rastrear precedentes. Então, são a parte de uma validação ali da planilha, né? Dos cálculos que nós temos. Por exemplo, aqui eu coloco 10, coloco 15. Aqui do lado eu venho e coloco igual soma do quê? Desses dois valores. Se eu peguei aqui nessa célula e eu venho aqui, rastrear precedentes, olha lá o que ele faz, ele cria uma célula, ele fala que essa célula aqui, ela é originada a partir dessas duas. Então, ele mostra para mim da onde que está vindo esse resultado. Por que isso aqui é importante? Imagina que você recebe já uma planilha pronta, e antes de você deletar alguma coisa, é legal que você faça essa validação, faça essa busca, porque determinados campos que você apagar pode impactar em campos que estão em outros locais.
tá? Então, vou lá dar um Ctrl Z. Ó. Peguei aqui agora e vou remover setas. E se eu pegar aqui essa e colocar, ó, dependentes, não tem nenhuma célula que é dependente dessa. Mas se eu pegar essa daqui e eu rastrear dependentes, ó, aí ele está me mostrando, ó, essa célula aqui, ela depende dessa. Então, significa que qualquer alteração que eu realizar aqui, eu vou impactar nessa outra. Então, eu posso deletar essa informação ou não? Aí são as questões que você vai ter que fazer a sua análise ali no seu dia a dia, de acordo com a sua realidade, tá bom? Vamos agora na guia de dados. Na guia de dados, nós temos aqui, ó, o obter e transformar dados, ó, e consultas e conexões. Esse obter e transformar dados é o nosso Power Query, que é a mesma ferramenta que existe lá dentro do Power BI, que é uma outra ferramenta para visualização de dados da Microsoft. Esse obter e transformar, ele vai me permitir a buscar informações de sites, de arquivos de PDF, de texto, de CSV, de planilhas, vai me permitir consolidar várias planilhas de maneira automática e gerar um planilhão, né? Gerar aquela planilha consolidada. Imagina que todo mês você exporta um relatório. Janeiro, fevereiro, março, você vai salvando várias pastas de Excel dentro de uma pastinha amarela ali de arquivos sua na sua máquina. Chega no final do ano lá, você precisa ter um consolidado para gerar uma análise. Aí você começa, abre janeiro, dá um Ctrl C, cria, cola numa nova pasta. Abre fevereiro, Ctrl C, vai lá nessa pasta que você começou a criar o consolidado, vai no fim, dá um Ctrl V, pega março e vai fazendo, mês a mês, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. O Power Query, ele te permite automatizar isso. Então, todos os arquivos mensais que você jogar dentro da pasta, você pode ter um outro arquivo, uma outra pasta de trabalho que vai estar lendo todo aquele conteúdo e vai estar consolidando de maneira automática. Então, tira aquele trabalho repetitivo seu. Sobra mais tempo para você analisar os dados, para você tomar um café, para você descansar, para você estudar, tá bom? Então, são tarefas ali que a gente vai aprender mais na parte final do nosso treinamento, sobre o Power Query, o Power Pivot, né? Veremos uma parte introdutória sobre eles, mas, assim, são ferramentas fundamentais hoje para a gente ser produtivo, né, no nosso dia a dia. E aqui temos outros recursos que vão se repetindo, por exemplo, classificar, o filtrar, temos ferramenta de dados, texto para colunas, que veremos aplicações, o preenchimento relâmpago, remover duplicadas, inserir a validação de dados, certo? O relacionamento de tabelas e o Power Pivot que eu falei, a parte de testes ali, de hipóteses, mais parte estatística aqui, né? E inserir estrutura de tópicos também, que é a parte de navegação da nossa planilha, a gente agrupar colunas, agrupar linhas, para serem exibidas ou não serem exibidas, tá certo? Dentro da guia de revisão, há mais uma revisão da parte textual, mas aqui o que impacta mais e que nos dá mais utilidade é a parte de proteção. Então, eu posso proteger a minha planilha como um todo. O que é a planilha, né? Então, é cada um desses itens aqui. A minha pasta de trabalho, o que é a minha pasta de trabalho? É tudo que eu tenho aqui. Eu posso permitir a edição de intervalo. Então, eu quero que o meu usuário ele edite apenas esse conjunto de células, esse intervalo de células. Tudo ao redor aqui eu quero que bloqueie. Então, eu consigo selecionar este intervalo e falar, ó, mantenha esse intervalo livre para edição, porém o restante não. Então, eu consigo fazer isso através dessa edição aqui de intervalos, certo? Então, isso que nós teremos aqui nessa guia de revisão. Na guia exibir, aqui nós temos a visualização de como estamos olhando para a nossa pasta de trabalho. O que nós utilizamos mais aqui? A parte do zoom. Então, posso aplicar zoom aqui de uma maneira determinada. Se eu cliquei nessa célula, eu vir aqui em zoom na seleção, ó, ele vai dar um zoom exatamente naquela área ali que eu estou. Zoom 100%, ele volta 100%. E o mostrar. Posso mostrar aqui as linhas de grade, ó. Eu posso deixar de exibir ela. Os títulos. Por que eu falei que é importante a nomenclatura? Se a gente não sabe o que é linhas de grade, como que a gente vai ocultar ou vai exibir, né? O que são os títulos? São as letras e os números que referenciam colunas e linhas. Se a gente não sabe o que é, como que a gente vai poder exibir ou ocultar eles, né?
a barra de fórmulas, ó. Lembrando que linhas de grade e títulos são aplicadas para a planilha onde você está no momento. Barra de fórmulas, ela é aplicada para um todo. Então, abrir uma nova pasta de trabalho e está desmarcado barra de fórmulas, a nova pasta vai ser exibida sem a barra de fórmulas, tá? Então, fique bem atento quanto a isso. Depois aqui o automatizar vai ser com linguagem de programação, com scripts que a gente não vai abordar nesse treinamento, e assim também como a guia desenvolvedor, que a gente não vai entrar no mérito da codificação ali com VBA, tá bom? E nem na criação ali de macros, certo? Mas são guias que, dependendo da versão automatizar, você vai ter ela ali. Se as versões são muito mais antigas, você não vai ter exibido aqui a guia automatizar. E a guia desenvolvedor existe ali em todas as versões ali do Excel, que a gente pode ativar ela através da guia de arquivo, opções, ou vir aqui em botão direito, personalizar faixa de opções. E a gente pode ativar ela. Personalizar faixa de opções, a gente vem e marca aqui a guia desenvolvedor. E dá um OK, e ela vai ser exibida aqui. Tá bem? Então, esse é o conteúdo dessa aula, de conhecer essa parte de opções, né? E a partir de agora, a gente vai começar a aplicar esses itens, né? Esses comandos existentes nessas guias, em diferentes casos. Por exemplo, entrada e edição de dados, formatação ali de fonte, a parte do alinhamento, a parte da formatação do tipo de dado, como eu disse, que é muito importante. E depois vamos mexer também na parte de bordas, de preenchimento, larguras de coluna, para criar essa parte visual da nossa planilha, né? E por fim aqui fazer um exercício, tá? Então veremos isso nas próximas aulas, para daí sim a gente começar a ver a parte de funções, tá bem? Então, até a próxima aula, veja, reveja este vídeo aqui, coloque nos comentários se ficou com alguma dúvida, ou se você tem sugestão para algo a mais para ser acrescentado ali nas aulas futuras, tá bom? Conto ali com você, até mais e bons estudos.